Olá, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil, eu sou o Odair do canal Loteca Esperança, chegando aí para mais um vídeo para vocês. Pessoal, essa semana já teve um aumento aí na loteca, tá, pessoal? E foi para R$4 a cartelinha simples aí, tá? Mas lotequeiro, né? Ficou um pouco mais difícil para a gente apostar, mas nós não vamos desistir não. E essa grade que eu vou passar para vocês aqui, os palpites, é a 1202, né? Acumulada, pessoal, tá acumulada aí para o próximo final de semana. Vai ter um prêmio bom aí, né? E vamos lá, vamos iniciar aí. Vou passar aquele palpite para vocês com 3 duplos, né? E vamos iniciar então a grade 1202, meus amigos. Vamos lá então? E o palpite essa semana vai ser um pouco mais complicado, pessoal. Tava tudo parado, né? O Campeonato Brasileiro volta no próximo final de semana, então fica um pouco mais difícil, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Jogo 1, Campeonato Brasileiro Série A, são Flamengo e São Paulo, jogo no Maracanã. Pessoal, como eu disse, né? O Flamengo estava disputando o Mundial de Clubes lá e o São Paulo só em treinamento, né? São Paulo também trocou de treinador aí nesse período, né? Saiu o Zubeldia, veio o Crespo, né? Mas me baseando aí pelos elencos, pelo time, né? Pelo tempo de trabalho aí do Felipe Luiz, eu acredito numa vitória do Flamengo aí. Eu vou de coluna 1 aí no jogo 1, tá? Jogo 2 é a Série B, né? Novo Horizontino e América, né? Novo Horizontino empatou esse final de semana aí com o Botafogo, jogando fora de casa. Novo Horizontino é uma das equipes aí que, na minha opinião, vai brigar aí pelo acesso. E eu vou de Novo Horizontino aí. O América também tem um time bom, né? É o Enderson Moreira lá, o treinador, muito bom também. Mas eu vou de coluna 1 aqui, eu vou de Novo Horizontino, tá? O jogo 3, Campeonato Brasileiro, aí já é da Série A, né, meus amigos? Inter e Vitória, lá no Beira-Rio. O Inter iniciou bem o campeonato, depois teve uma queda, né? Agora tem esse mês aí que ficou parado, né? O Vitória também, o Vitória estava reagindo aí, o Vitória que estava nas últimas colocações, começou a reagir. Eu vou de Inter, pelo fator casa e porque o Inter também vai brigar numa posição mais alta na tabela, né? Eu acredito nisso. Então eu vou de coluna 1, eu vou de Inter aqui. Meus amigos, mas não tem jogo fácil não, tá? Isso aí é complicadíssimo, tá? Mas a gente tem que ter uma opinião aí, né? E o jogo 4, pessoal, São Bernardo e Ponte Preta, esse é pela Série C, né? Esse eu vou de coluna do meio, pessoal. Esse eu vou de coluna do meio. Acredito aqui num empatezinho aqui. Jogo 5, Série B. Paysandu recebe o Atlético Goianiense. O Paysandu que deu uma reagida, né, pessoal? Paysandu venceu o Remo lá no Clássico. Depois empatou fora contra o Avaí. E agora recebe a equipe do Atlético Goianiense, né? Jogo de Série B é muito complicado, né? Muito amarrado. Eu vou usar o meu primeiro duplo aqui, né? Que eu vou... Jogo 5, então, portanto, eu vou de coluna 1 e coluna do meio, tá, pessoal? Paysandu e empate. Jogo 6, nós temos Vasco e Botafogo, um clássico aí, né? O Diniz teve bastante tempo, né? O Diniz que gosta de tempo aí para trabalhar suas equipes, né? Teve bastante tempo aí. O Botafogo teve no Mundial também, né? Tá voltando agora. Treinador novo. Demitiu o treinador, né? Contratou o filho do Ancelotti. Então a gente não sabe muito bem como é que vai ser esse Botafogo aí. Aqui eu acredito mais numa vitória do Vasco, né? O Diniz teve bastante tempo aí para preparar esse time. Eu acredito que o Vasco vai voltar bem agora nessa retomada do Campeonato Brasileiro aqui. Eu vou de coluna 1 aqui. Eu vou de Vasco no jogo 6, tá, meus amigos? Jogo 7, Série B, novamente. Atlético Paranaense e Goiás, né? Goiás lidera a Série B, né? Fazendo grande campanha, né?
E o Atlético Paranaense, depois da chegada do meu xará lá, né, do Odair, melhorou bastante também. Perdeu o clássico para o Coritiba jogando em casa, mas já venceu jogando fora esse final de semana a equipe do Amazonas, né? Então é um jogo duríssimo, mas eu vou apostar no time da casa aqui, eu vou apostar no Atlético Paranaense, pessoal. Vou de coluna 1 aqui, ó. Jogo 8, Série A. Bahia e Atlético Mineiro, né? O Bahia tem uma equipe muito boa, treinador bom, com o Rogério Ceni. Atlético Mineiro tem o Cuca, que eu considero também um excelente treinador, mas o Atlético Mineiro não vinha jogando um futebol aí compatível com o elenco que tem. Agora teve essa parada, né? Como eu já falei aí, é meio complicado aí, gente. Mas eu vou de coluna 1 aí, eu vou de Bahia. Esse tempo todo aí, sem jogo, o torcedor do Bahia vai lotar a Fonte Nova lá. E o Bahia, eu acredito na vitória do Bahia, tá? Vou de coluna 1 aí. Bahia e Atlético Mineiro, pessoal, dois times que jogam pra frente, tá? E eu acredito que o Bahia vai levar vantagem aí, tá? E o jogo 9, Série B novamente, Chapecoense e Remo. Jogo duríssimo, hein? O Remo vem fazendo boa campanha. Esse final de semana empatou em casa, né? Mas eu achei que o Remo venceria esse jogo que ele fez em casa, mas não venceu não. Empatou com o Cuiabá em 0 a 0, né? E agora vai sair para jogar contra a Chapecoense, né, pessoal? Aí eu vou usar o meu segundo duplo, tá? Eu vou abrir esse jogo aqui. Vou na Chape e vou no Remo aqui, pessoal. Duplo aberto aqui no jogo 9. E o jogo 10 nós temos Figueirense e Náutico, né? O Figueirense venceu a equipe do Brusque, jogando fora de casa esse final de semana. Esse é pela Série C, tá, pessoal? E o Náutico empatou em casa com a equipe do Floresta, né? É um jogo complicadíssimo, na minha opinião, aqui. Esse jogo eu vou de coluna do meio. Jogo muito duro aqui, vou de coluna do meio, pessoal. E o jogo 11, nós temos Corinthians e Bragantino, né? O Bragantino, antes da parada, aí vinha fazendo grande campanha, né? E o Corinthians, vira e mexe, tem algum problema lá com a questão de diretoria, atraso de salário do jogador. Então você não sabe muito bem o que vai acontecer nessa retomada do Campeonato Brasileiro, né? Se o Corinthians vem forte, não vem. É um jogo muito difícil, hein, pessoal? Aqui eu já vou usar o meu terceiro duplo, tá? Eu vou abrir esse jogo. Vou de Corinthians. O Corinthians é muito forte quando joga em casa, a torcida apoia, né? E o Bragantino tem um time muito bom, né? Vinha fazendo grande campanha, né? Vamos ver, né? Aí, vamos abrir esse jogo para ver o que acontece. Bom, acabou os três duplos, né? Agora é tudo seco, né? E o jogo 12, Série B, Criciúma e Ferroviária, né? Ferroviária perdeu em casa para a equipe do Vila, né? O jogo lá em Criciúma, jogo complicado. Eu vou apostar no time da casa aqui, pessoal. Eu vou de Criciúma aqui. Lá no Heriberto Rilse, campo do Criciúma. Não é fácil jogar lá não, pessoal. E o jogo 3, nós temos Cruzeiro e Grêmio, né? Aqui eu não tenho muita dúvida não, meus amigos. Que eu vou seco no Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem um time bem melhor do que a equipe do Grêmio, hein? Eu vou de coluna 1 aqui no jogo 13, vou de Cruzeiro. E jogo 14, pessoal, Fortaleza e Ceará, o clássico lá, né? Jogo duríssimo. Fortaleza vinha muito mal antes dessa parada, né? Eu acho que essa parada vai fazer muito bem para a equipe do Fortaleza, né? O Vojvoda lá deve ter trabalhado muito bem sua equipe. Então, o Fortaleza não costuma levar muita vantagem contra o Ceará. Mas nesse caso aqui, eu vou de Fortaleza, eu vou de coluna 1. Eu vou acreditar que o Fortaleza vai contrariar isso aí. Geralmente, nos últimos tempos, o Ceará tá levando vantagem nos clássicos, né, pessoal? Mas eu acho que o Fortaleza vai ganhar esse jogo, hein? Bom, esses aí foram meus palpites. Peço a todos que se inscrevam no canal,
que dê like, vai lá nos comentários e comente, né? Esse último vídeo aí, o seguidor me cobrou aí que eu tenho que falar o meu nome antes de começar a gravar o vídeo. Hoje eu já falei. E é isso aí, meus amigos. Pode cobrar, não tem problema não. Acompanhe o canal aí. Felicidades a todos, uma grande semana. Um abraço sul-mato-grossense a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.